Vamos falar de Vasco, reforços, possíveis reforços, chegando a São Januário, possíveis reforços chegando a São Januário. Também vamos falar sobre o time que está se preparando para quinta-feira enfrentar o treino do Amapá, lá em Brasília, pela Copa do Brasil. E vamos falar onde o jogo vai passar. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade com apoio do nosso Vasco, Vasco Collection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui é a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, o Vasco está a vias de no jogo de quinta-feira contra o Trem no Amapá e no Marangarrincha, em Brasília. Jogo único, primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco, por ser melhor ranqueado que o Trem, tem a vantagem no empate. O time lá do Amapá precisa de vencer o jogo para avançar para a próxima fase do Brasil, da Copa do Brasil. Lembrando que o Trem perdeu os últimos 5 jogos lá do campeonato regional. O Vasco é franco favorito para a partida. E sobre o jogo, a maior dúvida é no gol. Será que o Ivan volta? Será que, apesar de muitos acharem que o Léo Jardim falhou no golaço do Cano, não acho que ele falhou. Não tinha como ele adivinhar que o Rodrigo, que estava fazendo uma partidaça, erraria aquele lance. Mas quem deverá ser o titular? Bom, as janelas estão, por enquanto, fechadas para a imprensa. Só na próxima quarta-feira que teremos coletiva com o Capasso. Aí, quem sabe a gente vai poder filmar alguma coisa do treino, mas baseado no que até o Maurício Barbieri falou quando foi questionado antes do jogo contra o Botafogo, que ele queria dar ritmo ao Léo Jardim, que havia dado para o Ivan. É isso que se baseia, que o Léo Jardim está na pole position. Sai da frente para ser o titular no jogo de quinta-feira. Mas, vendo os treinos coletivos, a imprensa não tem visto, não sabe quem será o titular. Tudo leva a crer que é o Léo Jardim que irá ser titular do gol vascaíno. Eu prefiro o Ivan. Nos poucos jogos que o Ivan participou, ele me mostrou ser ligeiramente melhor que o Léo Jardim, apesar do Léo Jardim também ser um goleiraço. Mas vamos ver que o Maurício Barbieri vai definir até quinta-feira. E muito provavelmente na quarta-feira a gente vai tentar descobrir quem será o goleiro titular. Mas entre os dois, o Vasco deverá começar com ou o Léo Jardim ou o Ivan, Fumita, Miranda, Léo e Piton. Jair, que deve retornar ao time, não jogou contra o Botafogo por questão de regulamento. Rodrigo, Gabriel Peck e Alex Teixeira. Eric Marcos e Pedro Raul deverão ser esses 11 que iniciarão o jogo contra o Trem. Bom, o volante Cuellar, colombiano, já teve passagem pelo Flamengo. Segundo o colega Jorge Nicola, o
Al-Hilal da Arábia Saudita, que ele jogou, e aí, inclusive teve uma boa participação quando Al-Hilal venceu o Flamengo por 3-1 no Mundial de Clubes. Eles levaram o 3 então deram um calote no time e não estão querendo liberar o Elar. Mas, segundo o Nicola, os árabes estão pedindo 5 milhões de euros, equivalente a 27 milhões de reais, para liberar o jogador. Seria um não nivelado do clube árabe, apostando que o Vasco não vai aceitar pagar esse valor. O Vasco está avaliando, mas o jogador tem mostrado vontade de vestir a camisa vascaína, inclusive tem curtido foto do Maurício Barbieri. Vamos ver como que vai cenas dos próximos capítulos, porque nos últimos, o Vasco com dinheiro está sendo uma novela. Era muito pior sem dinheiro, mas é uma novela para contratar reforços. E o Vasco está a via de anunciar o lateral direito, Paulo Henrique. Lembra que eu disse que o Vasco estava atrás de um lateral para a reserva do Pumita? Pois os colegas do Atenção Vascaínos, parabéns ao Flávio Dias e ao Emerson Rocha, que apuraram com precisão o nome do lateral do Atlético Mineiro. Tem um clube mexicano também de olho no jogador, mas a preferência do atleta é defender a cores vascaínas, e tudo leva a crer que a negociação está bem adiantada, tanto que ele não viajou para a Venezuela junto com a delegação do Galo, onde o Atlético vai enfrentar o time venezuelano pela Copa Libertadores da América, primeira fase da Copa Libertadores da América. Mais um reforço, seria o 12º reforço. Nesse caso, não seria para ser titular, mas para a reserva do Pumita. Até pelo que eu vi nos vídeos dele, ele funciona mais num esquema de 3 zagueiros, porque ele, assim como o titular Pumita, tem boa força ofensiva, mas se posiciona defensivamente pior que o Pumita. O Pumita defensivamente até que é melhor. Muitos comparam com o lateral esquerdo do Pinton, mas o Pinton também é defensivamente melhor que o Paulo Henrique. Então, no caso dele, ele funciona melhor no esquema de 3 zagueiros. Que, aliás, eu acho, com a chegada do Capasso, que a ideia do Maurício Barbieri é sim usar um esquema de 3 zagueiros. Mas vamos aguardar. Segundo, não esqueci o nome do colega, o Vasco está a vez também de anunciar o volante Zé Ricardo do América Mineiro. Desse eu tentei ver se procede a notícia do colega, mas ninguém me confirmou nem desmentiu. Do Paulo César, sim, eu reafirmo que o Vasco está a vias de anunciar essa contratação, mas do Zé Ricardo não. Mas vamos esperar se o Vasco anunciar esse volante ou será um golaço do colega. Bom, hoje falei em reforços, houve um Aue especulando que uma possível chegada do lateral esquerdo, ultimamente que estava jogando como meia, Marcelo, cria do Fluminense, de passagem pela seleção brasileira, defendeu o Brasil na Copa de 2014, da 2018, seria um bom reforço
para o Vasco. Bom, ele estava no futebol da Grécia e ele rompeu o contrato 3 meses depois de ter assinado por questão de estava lesionado e resolveu romper o contrato, rescindiu o contrato. Ele com a bola, não tem o que falar. Seria um bom reforço agora. Fisicamente, será que o departamento médico daria aval a uma contratação? Se for um atleta que fica mais no departamento médico do que em campo, é melhor não vir. Ele é cria do Fluminense, isso aí não tem problema. O jogador é profissional. Se bem que na época não lembro se foi na Copa de 2014 ou se foi da Copa de 2018, ele disse que ele, pensando em voltar ao futebol brasileiro, na cabeça dele tinha 2 clubes, o Fluminense, onde ele surgiu, ou o Botafogo, que a família dele é botafoguense. Bom, mas futebol é capitalista. Se o Vasco oferecesse um salário maior que os 2 citados, ele iria para o gigante da colina. Que, aliás, quem tem um Amazon, não sei se ainda tem um documentário do Real Madrid, que ele falou que ele começou, ele teve uma passagem no futebol salão, quando tinha uns 12, 13 anos, lá no futebol salão do Vasco, depois que ele foi para o Fluminense, que ele passou para o campo. Mas vamos ver, por enquanto é especulação da internet. O Vasco não procurou o Marcelo, no momento o Vasco procurou, está a vias de negociar mesmo o Paulo Henrique do Atlético Mineiro. E esse Zé Ricardo, volante do América Mineiro, esse aí eu não consegui checar se procede ou não essa negociação. Bom, mas mostra que o Vasco hoje está procurando titulares dos clubes, não é mais reserva do reserva ou sobra do mercado. Mas ainda tem gente que está contra a SAF, vai entender, Bom, até o Desperta Vascaíno, o time vai ganhando qualidade a cada reforço que chega. Até mais.